Pessoal, vamos falar agora aqui dos diversos ambientes da Terra. O material está disponível lá no Eclair. Eu coloquei, né, o conteúdo e também passei uma atividade do livro que alguns alunos já até me enviaram, mas essa atividade é para ser entregue a partir de segunda-feira, sétimo ano B, e sétimo ano A também, né? Que tem aula comigo, sétimo B na segunda e na quinta, e o sétimo A na segunda e na quinta. Então, você pode estar enviando o arquivo, né, lá pelo Eclair. Caso você não consiga fazer esse carregamento lá pelo Eclair, pode mandar no WhatsApp, lá no privado, para mim. Alguns já até mandaram, né? Eu já até corrigi, mas a atividade é para semana. Então, vamos aqui ó, falar sobre os ambientes, os diversos ambientes da Terra, né? Eu tenho os ecossistemas aquáticos. Nesses ecossistemas aquáticos eu vou ter os plânctons, eu vou ter os néctons e eu vou ter os bentos, tá? Os plânctons são algas e animais microscópicos, tá? Eles vivem na região superfície, então eles estão lá pela superfície, né? Não também estão em cima nos oceanos, né? Mas principalmente na superfície. E o plâncton ele se divide em dois, tá? Coloquei lá no material de vocês: fito e zooplâncton. Zooplâncton são micro-organismos, né? São, por exemplo, larvas de peixe, larvas de alguns crustáceos que servem de alimento para animais marinhos maiores. Então, eles são principalmente o primeiro organismo da cadeia alimentar, né? Eles são os consumidores primários, né? Seriam considerados os consumidores primários. O produtor seria considerado fitoplâncton, responsável pela produção, né, e fotossíntese. Eles realizam fotossíntese. Então, como eu falei, você tem um plâncton que é dividido em fito e zooplâncton. Zooplâncton são micro-organismos, como eu falei para vocês, pequenos crustáceos, larvas de alguns peixes, de alguns animais marinhos. Fitoplâncton são seres com capacidade de realizar fotossíntese no ambiente aquático, né? Eu tenho algas e tenho também outros organismos. E eu tenho os néctons e tenho os bentos. Os néctons são seres vivos que se deslocam no ambiente, então tem capacidade de nadar, né? Eles são levados pela corrente marinha. Tenho peixes, polvos, tubarões, raias, etc., né? Esses animais conseguem explorar diversos ambientes, né? Eles conseguem chegar em ambientes totalmente diferentes. Então, às vezes, eles são levados pela corrente marítima. Quem assistiu Procurando Nemo viu lá das tartarugas, né? Elas são néctons e elas eram levadas, né, pelas correntes marítimas para outros, até para outros oceanos, outros continentes elas eram levadas. E eu tenho os bentons, que são seres que vivem, tá, no fundo do mar. Então aqui, ó, os bentons vão estar localizados no fundo do mar. Exemplos, tá? São ouriços, estrela do mar, tem uns esponjas, né? Céssias quer dizer que eles ficam presos, né? Eles ficam fixos lá no fundo do mar. Teve agora, dia 13, né, de março, agora nesse mês, as Olimpíadas de Biologia, e lá caiu uma questão que falava, né, sobre plâncton, nécton e bentos. Vou até ler aqui para vocês. Ele falava assim, ó: ao alcançar a costa, as manchas de óleo muitas vezes se acumulam na areia. Nesse local, o óleo pode contaminar os seres do... Aí a resposta seria bentos, né? Como ele colocou areia aqui, ó, muitas vezes acumula na areia. Então, se esse óleo, esse petróleo acumular na areia, ele vai acabar eliminando esses bentos, porque são animais que ficam presos, se arrastam lá no fundo ou na areia, né? Caso estejam localizados na praia, como estrela do mar, alguns ouriços, naquela parte das costas. Então, a resposta que caiu nas Olimpíadas de Biologia era bento. Ele colocou néctons, ele colocou zooplâncton, fitoplâncton, né? Ele colocou, mas a resposta correta era os bentos, né? Que eles ficam fixos, eles ficam césseis lá no fundo. Aí, como ele falava de areia, então a resposta correta seria os bentons. Ainda aqui, olha, a distribuição deles, como eles se encontram, tá? Os néctons, aqui, ó, tá mostrando, né, os néctons são livres, né, nadantes, conseguem ser levados pela corrente do mar, podem alcançar diversos ambientes. Os bentons estão aqui, ó, no fundo, no substrato aqui, né, no solo, lá no fundo, são césseis, ou também eles podem ficar se locomovendo, eles podem se arrastar como a estrela do mar. A estrela do mar consegue se arrastar
Já a esponja não, ela é fixa, ela é sessile, ela fica lá, ela não se locomove. O plâncton, olha, eles ficam mais aqui, né, na superfície. Você tem aqui fitoplâncton e o zooplâncton, você vai encontrá-los. Vai, próxima parte. E aqui são fatores, né, que possibilitam a vida no ambiente aquático, né? São a temperatura, a luminosidade, pressão e disponibilidade de alimento. Quanto maior a disponibilidade de alimento, mais rico, mais biodiversidade vai ter nesse ambiente aquático. Geralmente eles se localizam perto dos corais, né? Os corais são berço de alimentação de vários peixes, então eles ficam por lá também. Aqui na nossa região, por exemplo, tem o manguezal, né? O manguezal, ele é um berço de alimento para muitos peixes. Muitos peixes vão para lá procurar alimentos. Pressão, quanto mais fundo, maior a pressão, e nem todos organismos aquáticos, seres vivos, conseguem sobreviver a determinadas pressões. Luminosidade, principalmente aqui para os fitoplâncton, né? Realizar a produção de fotossíntese, né? As algas, e a temperatura, né? Não pode ser muito frio, não pode ser muito quente para determinados organismos. Se for muito quente, por exemplo, pode afetar os recifes de corais, como está acontecendo em várias regiões, principalmente na Austrália, né? Por causa do aquecimento global, o aumento dessa temperatura está fazendo com que os corais fiquem brancos, eles perdem sua coloração e acabam morrendo com o tempo. E aqui ecossistemas terrestres, né? Vou colocar para vocês alguns aqui. Tipo de condições de vida também, né? São as variações climáticas. A maior abundância de vida, né, na parte equatorial, onde tem maior disponibilidade de água, maior disponibilidade de alimento, luminosidade, né, temperatura. Então, a maior quantidade de vida você encontra na região equatorial. Quantidade de chuva, né, muito importante, crescimento da vegetação, principalmente para os herbívoros que vão se alimentar. Aí os herbívoros servem de alimento para os carnívoros e assim vai na cadeia alimentar, né? A umidade, né, disponibilidade de vapor de água na atmosfera, tipo de vegetação para determinados organismos, presença de água, né, fundamental, sem ela os organismos não conseguem sobreviver, e luminosidade também, né? Então tem que ter bastante luz para esses seres vivos conseguirem sobreviver, né? Mas tem que ser razoável. Se for para mais, se for para menos, pode tornar prejudicial para alguns organismos. Aqui, ó, eu tenho a tundra. Qual a principal característica da tundra, né? São regiões polares, muito frio, tá? Maior parte do ano é coberta de neve, é frio, o solo ele é pobre porque geralmente ele vive congelado, então você não vai encontrar grande vegetação aqui, né? O solo fica coberto de neve a maior parte do ano, e o verão, ó, 2 meses, então ele é curto, muito curto mesmo. E durante o verão você encontra líquenes, né? Que são seres bem pequenininhos, são mutualismo, né, entre algas e fungos. Você vai encontrar aqui arbustos e musgo, né? São vegetação pequena. E a maioria dos animais eles migram no inverno, né? Porém, eles são bem adaptados aos frios. Os que conseguem sobreviver lá, conseguem buscar seu alimento. Aqueles que não conseguem, quando chega o inverno, eles têm que migrar, procurar regiões mais quentes. E alguns animais que você encontra lá, ursos polares, focas, coruja da neve, né? São alguns tipos de animais que você vai acabar encontrando na tundra. Ó, aqui, ó, alguns animais, um pouco da vegetação. E eu tenho a taiga. A taiga ela é localizada abaixo das regiões polares, né, abaixo das tundras. Você encontra no Canadá, Estados Unidos, Europa e Ásia, né? E acontece o aumento da temperatura e tem a presença de pinheiros e de salgueiros. Esses pinheiros aqui, pessoal, na época do Natal, eles são bastante desmatados lá, né, para fazer as árvores. Aí tem até campanha lá nos Estados Unidos, Canadá, que é para utilizar árvores artificiais e não árvores lá do pinheiro, que causam uma grande desmatação nessa época do ano, lá do Natal. Eles querem aproveitar, né, fazer essas árvores. Há invernos intensos e verões amenos. Animais da tundra geralmente migram para cá, para a taiga, né, quando está no verão intenso. Animais, alce, pumas, tigre na neve e raposa. E os alces, eles são a principal forma de alimento para alguns moradores dessa região. Passa até um programa no History, né, que é Homens do Gelo, Homens da Neve, Homens da Montanha,
que eles vivem caçando alce para sobreviver no inverno. É bem legal lá, se você quiser assistir, procura lá no History. Aqui, ó, os animais alces, né? Aqui, ó, o lince, regiões aqui no verão, né? Porque no inverno vai estar todo coberto de neve. Aqui a floresta decidas, são florestas bonitas. Também você encontra Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, e ela tem as 4 estações bem definidas, né? Principalmente no outono aqui, ó, quando as suas folhas vão cair, elas ficam bem bonitas mesmo, são locais bem lindos nessa época da região lá, no outono. Aí no inverno as árvores perdem suas folhas, muitos animais entram em hibernação na época desse inverno, né? Geralmente ele dura uns 3 meses lá, nessa época do inverno, nas florestas decidas. Seres vivos você encontra lá esquilos, cavalos, né? E nogueiras, são alguns animais que você vai encontrar nessa região. Aqui, ó, os esquilos, as nogueiras, são um tipo de vegetação e alguns animais que você encontra. São florestas bem bonitas, né? E até cenários para muitos filmes nessa época do ano. Aqui você tem um campus. Os campos, pessoal, eles são regiões intertropicais, né? Você encontra lá como savanas e cerrado. Aqui ele é um pouco diferente, o nosso campo, do nosso cerrado, né? O nosso cerrado ele tem uma vegetação um pouco maior, né? Mais vasta que as savanas, né? Só que as árvores ficam um pouco espaçosas entre elas, né? Com vegetação tortuosas, adaptação ao clima seco, ao incêndio natural, né? Que acontece no cerrado. Então ele é um pouco diferente da savana africana, mas eles são meio iguais, né? São parecidos. Aí aqui eu tenho gramíneas altas, são capins e árvores isoladas, como eu falei, né? Vai nascer uma árvore aqui e vai nascer uma outra aqui, ó, distante, para elas não disputarem água, né? Para elas poderem crescer e se desenvolver. Elas também não são muito grandes e elas são adaptadas a essa perca de água, né? Elas têm, nas suas folhas, elas têm umas ceras, um pozinho, que fazem com que elas não percam água pelo processo de evapotranspiração. Aqui eu tenho desertos, bem quentes, né? O clima lá, perto de regiões equatoriais, são regiões quentes. Falta de chuva, né? Um clima muito seco. E durante o dia chega até 50 graus. E durante a noite, né? Ele chega a cair, principalmente lá pela madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã. Cai muito, pode ficar até menos 0 grau. Tem um episódio, até falei já para vocês em sala de aula, do Bear Grylls, né? Que ele faz um programa de sobrevivência. Ele estava fazendo no Saara. Aí teve uma parte lá, não assim nessas partes de areia, mas ele encontrou um camelo, se não me engano, morto. Aí ele abriu, tirou todas, né, suas tripas e entrou, ficou lá dentro para se proteger daquele frio. Ele entrou dentro do camelo, né, ele abriu, cortou, tirou todas as vísceras dele e ficou lá dentro para se proteger do frio. Aí durante o dia ele anda com bastante roupa, coberto o corpo todo, né, para por causa do sol, né, das altas temperaturas. Há alguns animais, camelos, cangurus, lagartos que você encontra. Ele tem alguns animais, não são muitos, né, são poucos, mas você acaba encontrando. Aqui, ó, geralmente os animais aqui, eles vivem soterrados, né? Aqui, ó, você vai encontrar cobras, escorpiões, alguns lagartos, eles vivem soterrados para se proteger da alta temperatura, né? Lembre-se que são organismos que não conseguem manter essa temperatura constante, né? Depende do sol, depende da luminosidade, mas também se estiver muito quente, traz prejuízo para o seu corpo. Vamos estudar mais para frente lá pelo terceiro bimestre. Opa. Aqui, esse seria o exercício que ficaria para vocês fazerem, tá? Da página 67, da página 67, tá, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp se vocês tiverem alguma pergunta. Se não conseguirem mandar a foto pelo Eclash, manda no grupo, tá? Até mais, pessoal. Um abraço.